A galera tá dizendo por aí que o roteirista de 2023 tá bem caprichado. Tanta treta na internet, tanta exposed, tanta fofoca e tanto movimentar milhões de visualizações em diferentes plataformas e preencher esse vazio existencial que existe em cada um de nós. Por que a mídia utiliza tanta notícia sensacionalista? E por que isso funciona tão bem? Por que tantos criadores de conteúdo continuam fomentando essa cultura do cancelamento? Criando heróis e vilões, sendo que no final a vida real não é um filme da Marvel. E apesar de todos esses exposed serem virtuais, as consequências deles são bem reais. O que alguns de vocês ainda não sabem é que esse tipo de conteúdo não é viralizável por acaso. E as consequências chegam não apenas àqueles que são cancelados, mas também para quem consome e produz esse tipo de conteúdo. Eu acho que chegou na hora da gente falar um pouquinho sobre ódio na internet. Esse vídeo aqui, ele começa com a seguinte pergunta. Afinal, por que a gente gosta tanto de fofoca? Eu não sei se você sabia, mas você não sabia. De acordo com Yuval Noah Harari, na sua prestigiosa obra Sapiens, a fofoca ela existe há mais de 70 mil anos. Desde que o Homo sapiens desenvolveu a habilidade cognitiva da linguagem, essa habilidade ela passou a ser usada para evitar os perigos. Perigos esses tanto externos quanto internos de dentro do bando. Afinal, era sempre muito importante você saber quem não gostava de quem que tava dormindo com quem, e quem era confiável ou não. Então, quando a sua amiga é tão fofoqueira quanto você reclamar que você tá cuidando, o único problema aqui é que como esse interesse pela vida alheia é um traço evolutivo presente na nossa espécie, ele acaba influenciando nossos comportamentos até hoje. Então como é que fica essa vontade de saber sobre o que tá acontecendo ao nosso redor? Sendo que desde o advento da mídia, a gente tem acesso a informações de coisas que estão acontecendo a pessoas do mundo inteiro. E chegando mais pra atualidade, desde o surgimento das redes sociais, a gente tem acesso a informações de pessoas do mundo inteiro em tempo real. O nosso cérebro, ele não tá preparado pra isso. Ele passou por milhares de anos de evolução e ele não tem como entender que existem informações que chegam até nós, que refletem sim os riscos do ambiente ao nosso redor e outras que não. Existem razões psicológicas que fazem a gente prestar muito mais atenção em conteúdos sensacionalistas, baseados na apelação ou na violência. E utilizar desses traços psicológicos como isca para fisgar a nossa atenção é uma estratégia muito conhecida e utilizada pela mídia televisiva brasileira. Brasil Urgente, Cidade Alerta ou qualquer outro programa televisivo que foque na cobertura de casos apelativos, no qual são sempre exibidas imagens que chocam e que não tem necessariamente o compromisso com a verdade, mas sim com uma narrativa montada para justificar os absurdos presentes nos casos apresentados, chamando assim a atenção do máximo de pessoas possíveis. Eles se apresentam como um jornal com fins informativos, quando na verdade nada mais são do que um produto da indústria cultural, que visa o entretenimento travestido de informação e que mais espetaculariza os acontecimentos infelizes do que realmente gera alguma reflexão. E para isso utilizam imagens e linguagens características do espetáculo. Esse tipo de programa e o conteúdo violento em si está muito presente na mídia televisiva brasileira. E apesar de ainda não haver muitos estudos que indiquem a quantidade de violência que nós brasileiros consumimos na televisão, temos um estudo desse que foi realizado nos Estados Unidos, um país que tem uma forte influência aqui em nossas terras tupiniquins. Nesse estudo foi constatado que um estadunidense consome em média 200 mil atos de violência na televisão até os 18 anos. E 60% dos programas de lá utilizam da violência como mecanismo de chamar atenção, fazendo assim com que sejam exibidos uma média de 6 atos violentos por hora. Existem 3 consequências que foram observadas em decorrência dessa exposição excessiva à violência na mídia. Sendo a primeira delas a reprodução dos atos vistos nesses programas, a segunda o desenvolvimento de uma insensibilidade perante a violência e a terceira é o medo constante de acabar sendo vítima de um desses atos, já que eles são tão frequentemente apresentados nesses programas, o que acaba fazendo com que a gente tenha a sensação de que o risco é sempre iminente. Ou seja, basicamente o consumo desse tipo de conteúdo causa ansiedade, estresse, pânico, falta de empatia e muitas outras questões psicológicas que podem surgir a partir dessas primeiras. E o bizarro é que essas consequências já são muito bem conhecidas em outros países, tanto que na maior parte da Europa é impensável você reproduzir um conteúdo desse tipo sem que haja realmente um interesse público nisso e cuidados no horário que isso vai ser divulgado. E para entender um pouco disso eu usei como referência esses 2 artigos acadêmicos que, se não me engano, são da área de comunicação. Mas se as consequências desse tipo de programa já foram provadas, por que as emissoras insistem em preencher a sua grade com tanto conteúdo apelativo, com tanta violência? E tá aí uma questão que nem os melhores pesquisadores da área conseguem entender, conseguem adivinhar. É realmente uma questão que abrange uma grande complexidade, né? É dinheiro, gente. É por isso que eles passam essas porra aqui, ó, bala perdida aqui, ó. É por causa de dinheiro. Estamos falando mais uma vez do nosso amiguinho capitalismo. As emissoras não param de transmitir esse tipo de conteúdo porque a audiência é alta. E isso acontece por um negocinho chamado viés cognitivo. Um viés cognitivo é um atalho mental que leva a desvios de racionalidade e lógica. Ele ocorre porque estamos constantemente criando padrões em nossa mente com base nas nossas experiências e percepções prévias. E isso pode acabar distorcendo o nosso julgamento e pode nos levar a ter comportamentos irracionais. Esse é mais um mecanismo evolutivo que a gente adquiriu durante a nossa história. E esse mecanismo ele nos leva a tomar decisões mais rápidas e efetivas em determinados contextos. E existem diversos desses vieses, mas o que faz a gente prestar muito mais atenção em situações ruins é o viés da negatividade. Esse viés faz a gente prestar muito mais atenção e dar muito mais importância a acontecimentos negativos
negativos do que positivos. Uma maneira de exemplificar isso seria imaginando um cenário em que você tá no seu trabalho e durante o seu trabalho você recebeu, tipo, 5 elogios. Pessoas elogiando você, pessoas elogiando o seu projeto e coisas assim. Mas uma única pessoa resolveu falar mal ou apontar alguma crítica. E aí você me responde em qual desses 6 feedbacks você vai ficar remoendo o resto do dia. Também dá pra exemplificar muito bem esse caso, usando um exemplo que a gente, criador de conteúdo, passa bastante. Pode ter 1000 comentários elogiando o seu trabalho, elogiando o seu vídeo, mas tem um único comentário do Enzo6969 que falou mal de um trecho específico do seu vídeo que vai te afetar pra caramba. Esse viés da negatividade faz a gente prestar muito mais atenção em acontecimentos chocantes ou negativos, porque afinal, há milhares de anos atrás, na medida que a gente percebia uma possível ameaça, a gente precisava direcionar toda a nossa atenção pra ela, porque ela podia representar um risco de vida. E apesar da gente não estar mais no meio da selva, expostos a centenas de perigos constantemente ao nosso redor, o nosso cérebro ainda é praticamente o mesmo daquela época. Então a gente ainda possui os mesmos mecanismos que liberam hormônios de estresse, de adrenalina, que focam a nossa atenção pra algo que seja alguma possível ameaça. E é por isso que a nossa atenção acaba sendo fisgada por matérias desse tipo. Mas é claro que esse conteúdo apelativo, que usa da degradação e da espetacularização da vida de outras pessoas em troca de audiência e dinheiro, é algo relacionado unicamente a programas televisivos, né? Canais de opinião ou outros canais que focam na cobertura de casos apelativos, no qual são sempre exibidos falas e imagens que chocam e que não tem necessariamente um compromisso com a verdade, mas sim com uma narrativa montada para espetacularizar e justificar os absurdos presentes nesses vídeos, chamando assim a atenção do máximo de pessoas possível. Eles se apresentam como um canal com fins informativos, quando na verdade nada mais são do que um produto da indústria cultural, que visa produzir entretenimento travestido de informação, e que mais espetaculariza a vida e os acontecimentos infelizes do que realmente gera alguma reflexão. E para isso utilizam imagens e linguagem características do espetáculo. E antes de começar esse vídeo, me dá um minutinho só pra eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô lançando a minha campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, pra você ter a oportunidade de apoiar meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos que eu vou postar por lá. Dependendo do seu nível de apoiador, você vai ter acesso a diversos conteúdos que vão falar muito sobre o meu processo de criação, sobre questões que eu acho muito interessante trocar uma ideia, vai ter um mural de perguntas e respostas pra vocês estarem sempre em contato comigo, inclusive vai ter uma opção que vai deixar até o seu nome no final de todo o vídeo, como agradecimento meu ao seu apoio. Eu tô criando essa campanha de financiamento porque esse último vídeo realmente deu muito trabalho, como você pode ver, o meu último vídeo foi há um mês atrás, e como eu disse nesse mesmo vídeo de um mês atrás, o algoritmo e a necessidade de ter uma frequência para manter a constância no canal é um negócio que breca muita criatividade e eu não quero mais ter que depender disso. Então, para eu conseguir investir o tempo que for necessário para criar conteúdo de qualidade e conseguir pagar minhas contas sem ter que fazer publicidade de cassino, pelo amor de Deus, me ajuda com isso, eu vou estar criando essa campanha. O Apoia-se, ele ainda tá em construção, mas os primeiros conteúdos já vão começar a ser postados a partir da semana que vem. Espero que vocês curtam os conteúdos que vão ter por lá, e basicamente é isso, bora voltar pro vídeo. Não dá pra falar sobre ódio na internet sem mencionar esse tipo de canal, que muitas vezes são responsáveis pelo desencadeamento de hates em massa, os famigerados cancelamentos. E esse vídeo tem um capítulo só pra eles, porque na bolha que eu tô inserido, e atualmente eu acho que até no YouTube como um todo, esses canais ganharam uma grande notoriedade. E isso aconteceu principalmente pelo efeito manada que eles desencadeiam. Esse efeito manada basicamente funciona com um canal de opinião postando primeiramente um vídeo sobre um assunto, fazendo com que logo em seguida um monte de outros canais de opinião façam um vídeo sobre o mesmo tema, utilizando esse primeiro vídeo como base. E eles fazem isso independente dos fatos apresentados nesse primeiro vídeo serem verdade ou não, já que na maioria das vezes os vídeos são feitos priorizando o hype e a rapidez no qual serão lançados, deixando de lado a pesquisa por trás dos assuntos apresentados. O resultado disso é um mar de vídeos, com thumbs e títulos extremamente sensacionalistas. E esse mar de desinformação faz com que as pessoas nem precisem clicar nos vídeos para começarem a ser influenciadas, já que elas são constantemente bombardeadas com um monte de canal, com thumb e o título falando que o fulano tomou exposed, falando que o cara é um hipócrita, falando que o ciclano errou e tudo mais. Não adianta você fazer o seu vídeo num tom neutro e moderado se o seu título e a sua thumb já deixam muito claro o seu parecer sobre o assunto. Você começa o trabalho de enviesar o público logo nessas duas primeiras etapas, que são a thumb e o título do seu vídeo. Por isso que não adianta você se justificar falando que você tentou se manter neutro, sendo que a sua capa e o seu título dizem o contrário. Grande parte desses vídeos acabam usando como base outros vídeos de outros canais de opinião, o que significa que se as primeiras pessoas que fizerem vídeo sobre um assunto estiverem erradas, vai haver uma cascata de desinformação sendo jorrada no YouTube, pela culpa da falta de comprometimento de uma ou de um pequeno grupo de pessoas. E foi isso que quase aconteceu recentemente com o Richard Abelha. Mas de onde que surgiu esse tipo de conteúdo? Como que isso chegou onde chegou? Eu perguntei pro Digo de onde que tinha surgido esses canais com gameplay de fundo e comentário, e aí ele me respondeu. Mano, eu tô muito gripado, eu tô falando tudo pelo nariz, então talvez a voz fique diferente. Mas é, né? Eu tô fanho. Faz parte. Mas em relação a esse tipo de conteúdo, ele começou lá na gringa pelo youtuber Leaf Here, foi por ele. Tipo, cogitou a ideia de juntar assuntos em gerais com gameplay de fundo, por causa que ele não tinha câmera pra poder se gravar. E foi isso. Ao longo do tempo, ele transformou isso, o conteúdo principal, ao ponto de perder um pouquinho a mão e ser banido do YouTube. Sim, ele é um dos poucos canais que são banidos da plataforma.
Enquanto que no Brasil, o primeiro a cogitar esse tipo de conteúdo foi o Golart, mas fica no meio termo entre ele, o Corey e o Azul. Tem vídeos muito antigos do Golart onde ele adota esse tipo de conteúdo, mas, pô, ele não levou pra frente. Um ano depois ele cogitou a transformar o conteúdo dele nesse tipo de vídeo. Mas enfim, quem popularizou aqui no Brasil foi o Gol, e quem popularizou isso na gringa foi o Leaf. E essa é só a minha opinião. Leaf is Here foi o primeiro canal com gameplay de fundo e comentário a ganhar visibilidade no YouTube. Então, para entender um pouco de como esse conteúdo chegou num sensacionalismo que é hoje e aonde ele pode acabar vindo parar, é legal a gente entender de onde ele surgiu. Leaf is Here ficou conhecido por comentar casos e pessoas da internet, frequentemente criticando e expondo eles ao ridículo, utilizando thumbnails apelativas e títulos chamativos, atraindo assim o máximo de pessoa possível pros vídeos que ele constantemente zombava de crianças ou de pessoas que aparentavam estar passando vergonha na internet, coisas do tipo. Um exemplo disso é quando ele fez um vídeo sobre um cara que tinha reclamado que a vizinhança dele não aceitava ele da maneira que ele era, porque ele era diferente e tudo mais, e ele sofria com isso. E aí o Leaf foi lá, fez um vídeo, e semanas depois, esse cara apareceu com um vídeo resposta, no qual ele tava bebendo, fumando, aparentando estar extremamente abalado, e ele conta como que o vídeo do Leaf acabou com a vida dele e com o relacionamento que ele tinha na época, mostrando ali o quanto um vídeo podia acabar estragando a vida de alguém. Enfim, acabou que anos depois, o canal do Leaf foi banido do YouTube por discurso de ódio, depois dele ter feito umas sequências de vídeos sobre a Pokémon, e atualmente, se eu não me engano, ele vem fazendo lives na Rumble, que parece ser a única plataforma pra criadores de conteúdo desse tipo. Eu não vou me aprofundar muito na história completa do Leaf, porque é algo bem pesado e tem muita polêmica, e sinceramente, depois de eu ter descoberto essa origem desse tipo de vídeo, não me surpreende o rumo que ele tá tomando. Igual o Leaf, a grande maioria desses canais apenas aproveita a destruição da imagem de outras pessoas em trocas de views e AdSense. E independente dessas pessoas terem errado ou não, acaba que muitas vezes esse erro não justifica a onda de ódio que esses canais desencadeiam a essas pessoas. Muito menos justifica a linguagem agressiva que alguns desses produtores de conteúdo usam pra falar sobre esses casos. Minha piscina, tá, rapaziada? A minha piscina. A cadeira ainda é Thaís e eu sou o Jean. Tá assim, ó. E no caso da internet e das redes sociais, essa estratégia de chamar a atenção com conteúdos apelativos e sensacionalistas acaba se juntando ao famigerado FOMO, Fear of Missing Out, que é o nome dado a esse medo de estar por fora das últimas notícias do momento. Aquela necessidade física que você tem de saber o desfecho da última série hypada, é o medo de estar por fora do desenrolo daquela treta que bastava a pessoa sair do Twitter que ela acabava, de ter o contexto de tudo pra não ficar de fora nas rodinhas de conversa entre seus amigos e tudo mais. Esse FOMO acaba fazendo com que a gente consuma o máximo de conteúdo possível sobre esse determinado assunto. O problema é que a gente passa a acompanhar muitas vezes tretas nos quais as vidas das pessoas que estão incluídas nela estão sendo espetacularizadas. E isso acaba afetando não só as vidas das pessoas que estão inseridas no contexto dessa briga, mas de todo mundo que acaba acompanhando isso incessantemente, sem parar. Já que essas coisas deixam sim o público de fora, você, alterado quando a gente vai acompanhando. Ou vai dizer que você já não entrou na internet e ficou indignado por causa da burrice de um, ficou pistola com a malcaratice do outro. Isso acaba te deixando estressado, isso libera hormônio na sua cabeça. Você realmente fica mais nervoso, mais afetado por causa de conteúdos assim. É claro que existem pessoas na internet que erram muito e precisam ser expostas, mas o problema é que eu sinto que a gente chegou num ponto em que a fome por visibilidade e dinheiro é tanta que qualquer errinho acaba sendo desculpa para um cancelamento em massa. A grande maioria desses vídeos não possui nenhuma reflexão, não possui um conteúdo que agrega algo a mais. São só pessoas que comentam casos que já foram comentados por outras pessoas, fazendo isso exclusivamente para farmar e esquecendo completamente que, tendo errado ou não, do outro lado da tela ainda existe uma pessoa. Ou será que a gente vai ter que chegar no ponto de mais alguém atentar contra a própria vida após um cancelamento? E como eu já comentei antes desse vídeo, o conteúdo que a gente consome afeta muito o nosso comportamento. Sim, eu sei que você já se pegou verdadeiramente nervoso após acompanhar algum furdunço na net, e pensa o quanto esse estresse que você adquiriu nas redes sociais pode ter afetado o seu dia. E sem contar que o discurso agressivo utilizado por alguns desses canais de opinião pode servir de incentivo para outras pessoas espalharem o seu ódio e o seu preconceito pela internet. A quantidade de pessoas que destilou comentários transfóbicos e homofóbicos durante a treta do Haluka foi enorme. Ainda mais depois que um dos maiores criadores de opinião fez comentários extremamente transfóbicos durante um desses vídeos sobre esse rolo todo. Será que essa galera já não passou dos limites há muito tempo? Será que já não tá na hora da gente rever esse tipo de conteúdo? De rever essa necessidade de produzir um monte de título e thumb chamativa? Será que já não chegou a hora da gente pisar no freio e lembrar que do outro lado da tela ainda existe uma pessoa? Lembra que eu falei no começo desse vídeo também que a frequente exposição a esse tipo de conteúdo causava a dessensibilização? Se você acha que esse efeito é algo reservado unicamente a programas televisivos violentos e sensacionalistas, acho que tá na hora de você começar a dar uma olhadinha no tipo de comentário que é direcionado a pessoas que foram canceladas, que estão sendo canceladas e etc. A gente tá tão aflorado emocionalmente que até a mesma imparcialidade virou motivo pra hate. Uma das maiores ondas de hate que a Yasmin da Suavemente Comentado tomou foi quando ela fez um vídeo sobre a treta do Haluka, tentando ser imparcial e no máximo falando que o Jean também não era santo. As pessoas caíram matando em cima dela. E eu posso usar eu mesmo de exemplo aqui. Eu mesmo fiz uma live no qual eu acabei reagindo ao vídeo do Professor Dark, no qual ele só se manteve imparcial e tentou ver os dois lados nessa treta toda do Guimê. E por causa dele ter mantido imparcial e meio que comprado um pouco do lado do Guimê, eu acabei super me exaltando na live, assim, né, passando do ponto. Sendo que não tinha nada a ver, mano. O cara não tava lá, o cara não precisa saber tudo.
conteúdo, ele só tá tentando enxergar os dois lados, coisa que todo mundo da internet devia fazer de vez em quando. E agora eu quero muito dar uma palavrinha pra quem já produz ou pretende começar a produzir conteúdo pro YouTube. Especificamente pra quem quer produzir ou quem já produz esse tipo de vídeo de opinião. Apesar de sim, esse modelo de vídeo ser uma maneira mais fácil de crescer aqui na plataforma, pensa que você vai estar crescendo a custo de quê? Ao custo da degradação da vida de outras pessoas. Da degradação da saúde mental não só delas, mas de todo um público que te assiste e é afetado sem perceber. Esse público se estressa e se dessensibiliza por conteúdo que você produz. É por isso que vocês querem ser conhecidos aqui na internet. Vocês realmente são felizes trabalhando com esse tipo de conteúdo. De verdade. Que merda, hein, mano? Tanto talento, tanto potencial que você tem em edição de vídeo, em roteirização, em tudo mais, e você gasta pra cobrir fofoquinha na internet. Vocês têm a faca e o queijo na mão e enfiaram a faca no amiguinho e o queijo na bunda com esse tipo de conteúdo. Vocês pegam a habilidade que vocês têm de editar um vídeo, que não é pouca, porque tem muita edição boa nesse tipo de conteúdo. Vocês pegam uma capacidade de criar roteiros que vocês têm, que geralmente também não é muito boa, e vocês desperdiçam esse talento, essa comunidade que vocês têm pra ficar cobrindo fofoca, pra fazer conteúdo sensacionalista. E se tem alguém que tem propriedade pra falar sobre isso, sou eu. O maldito do Paulo Matias. Eu tenho propriedade porque eu também já fiz conteúdo assim. Eu também já cresci em cima de treta. Eu também já fiz vídeo sobre fofoca, porque eu, na maioria das vezes eu tava lá no meio. Mas o ponto desse vídeo aqui é mostrar que eu cansei disso e que eu tô disposto a mudar, porque eu sei das consequências que esse tipo de conteúdo causa. E eu quero que essa comunidade inteira pare um pouquinho e reflita o quão mal vocês podem estar causando não só pra vocês mesmos, mas pra um público inteiro que acompanha e pras pessoas que vocês falam sobre. Apesar do processo de se reinventar ser algo muito difícil, eu garanto que não é impossível. Eu mesmo, quando tava passando por esse processo de reestruturação do meu canal, porque eu já não aguentava fazer o tipo de vídeo superficial que eu fazia já fazia um tempo, eu descobri uma gama enorme de conteúdo da gringa, que ninguém trouxe pro Brasil. Então tem muito conteúdo diferente na internet que dá pra gente usar e trazer pra cá. É só se esforçar um pouquinho pra fazer um roteiro, em vez de ficar dependendo de fofoca alheia. Até mesmo o Tio Sam, que é um dos caras da comunidade de opinião que vocês mesmos mais criticavam por ser apelativo, percebeu que o que ele tava fazendo não era bom, e hoje em dia ele tá indo muito bem no conteúdo vertical. Se eu não me engano, ele tem um perfil de futebol, tá ligado? Um bagulho bem mais de boa de você comentar sobre. Provando pra todo mundo que não precisa produzir conteúdo apelativo pra conseguir crescer na internet em algum nicho. Então não existe essa desculpa de que não tem como adaptar conteúdo, que não tem conteúdo. Nossa, só eu dependo de fofoca. Não, tem bastante opção pra você, cara. É só você sair um pouquinho da sua zona de conforto se você quiser mudar. O próprio Digo passou a fazer um estilo diferente de vídeo no canal dele que tá dando muito certo e que ficou muito bom esse último vídeo sobre inteligência artificial dele, sabe? E eu sei que o próprio Digo é uma pessoa que já tá se tocando no quão mal esse conteúdo faz. Tanto que ele já falou sobre isso em um vídeo. E ele também tá aí provando que dá pra mudar. Mas enfim, eu até entendo a galera que se submete a fazer conteúdo desse tipo. E a gente também precisa entender que a culpa não é unicamente das pessoas que criam esse tipo de conteúdo. Não dá pra julgar as maçãs podres se a árvore inteira já é corrompida. A gente já viu que esse conteúdo sensacionalista não é exclusividade da televisão e muito menos do YouTube. A proliferação de conteúdos assim ocorre em grande parte da internet, mas é principalmente nas redes sociais onde esse tipo de post viraliza exponencialmente. Isso acontece porque esses são os posts que mais engajam. Publicações relacionadas à fofoca, a tretas da internet, a vídeos de desastres, acidentes e até mesmo fake news possuem muito engajamento. Afinal, não tem como deixar da gente comentar naquela thread ou naquele vídeo que deixou a gente puto. A gente não tem como não comentar em algo que despertou uma emoção na gente. A gente tem essa necessidade de expressar a nossa opinião e o nosso sentimento, e a gente faz muito isso, seja retweetando um post que mostre o lado político adversário, cometendo um absurdo, mesmo que a gente não saiba se isso é verdade ou não. A gente comenta o quanto o último fulano foi hipócrita na última treta da internet, e por aí vai. A gente tá frequentemente interagindo com o que mexe com o nosso psicológico nas redes sociais, e é exatamente isso que elas querem. Afinal, a partir do momento que a gente engaja um post, ele é distribuído para mais pessoas com perfil similar ao nosso, o que aumenta a probabilidade dessas pessoas também reagirem a esse post e espalharem ainda mais. E em decorrência do viés da negatividade, a gente tá sempre interagindo com o que é negativo, com o que é ruim, com o que é chocante, violento. E é por isso que a gente vive reclamando que as redes sociais estão extremamente tóxicas atualmente. Indiretamente é a gente que tá deixando elas tóxicas. Tem um vídeo que eu usei como referência pra esse capítulo aqui, é de um canal muito bom chamado Normose, e dessa vez eu conferi o conteúdo antes de estar indicando o canal aqui, tá? Pode ir lá, que dessa vez eu acho que não vai ter nenhum absurdo. Nesse vídeo ele explica muito bem como é que funcionam esses algoritmos. E sinceramente eu podia e adoraria fazer um vídeo só sobre isso, porque eu sou um baita de um nerdola, e esse tema é amplo o suficiente pra ter um vídeo unicamente dele. Mas enfim, de acordo com o artigo Infiltrado na Chan, que fala sobre a influência do discurso de ódio na internet e como eles influenciam atos de violência na vida real, mostrando especificamente a influência deles nos massacres que acabaram acontecendo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Esse artigo fala que as redes sociais são as responsáveis pela maior polarização e na concretização de atos de violência no mundo real. E essa afirmação ela já bate com o que a gente já viu no começo desse vídeo. Mas agora vamos entender um pouco melhor o papel do algoritmo nesse processo. O tempo que o usuário olha para uma tela em determinado aplicativo, por exemplo, funciona como uma métrica de extrativismo de dados. O quanto possível, o comportamento dos usuários será computado no intuito de se minerar dados em mais
quantidade e de melhor qualidade, que será recomendado conteúdo com base em outros perfis com gostos similares. Por isso que quando você passa a engajar com um tipo de conteúdo, logo em seguida já começa a publicar um monte de posts relacionado a esse tema. E a partir que você vai interagindo com estes posts, conteúdos cada vez mais extremos podem acabar sendo recomendados pra você. E isso é feito na intenção de capturar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. A minha câmera não para de cair. Qualquer coisa eu vou deslizando junto com ela, tá? E essa batalha por esse bem tão valioso que é o nosso tempo é o ponto-chave da chamada economia da atenção. E esse ambiente cheio de produtos programado pra captar nossa atenção nada mais é do que o feed das nossas redes sociais. Cara, tá bem foda conseguir gravar esse vídeo aqui, tá? Meu tripé tá indo de base. As grandes empresas não ligam se uma quantidade enorme de conteúdo sensacionalista é espalhado pelas redes sociais. Na verdade, muito pelo contrário, essas empresas utilizam desses conteúdos apelativos pra captar a atenção dos usuários por muito mais tempo, como também direcionam o pensamento dessas pessoas para objetivos que inicialmente não eram seus próprios. Uma maneira de exemplificar isso muito bem é, vamos pegar, por exemplo, um jovem, basicamente um adolescente, que resolve pesquisar no YouTube como beijar na boca ou como ficar com garotas. E a partir dessa busca e dos vídeos que ele acessa, os algoritmos começam a direcionar pra essa pessoa vídeos com conteúdos mais extremos, saindo desse debate de autoestima e insegurança e chegando em conteúdos voltados à misoginia, a comunidades de ódio contra as mulheres, tipo Red Pill e MGTOW. Pois é, até os algoritmos das redes sociais sabem muito bem que o que forma um Red Pill é frustração sexual. Mas então qual que é o motivo? Se já é comprovado o tanto de dano que esse tipo de conteúdo causa, por que ele continua sendo espalhado infinitamente pelas redes sociais? Tá aí mais um imenso mistério que permeia a nossa sociedade. Uma pergunta que até agora ninguém conseguiu responder. Tá bom, é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. É só por dinheiro de novo. No final é tudo a porra do capitalismo. Para os donos do YouTube, Facebook e Reddit, não parece ser um problema que seu conteúdo carregado de discurso de ódio seja recomendado a seus usuários, se isto os fizer passar mais tempo na plataforma e, consequentemente, gerar mais dados e receita publicitária para a empresa. Isso significa que não importa o tipo de conteúdo que você está consumindo na plataforma. O que importa é se você engajou com ele e quanto tempo você passou vendo ele. Dessa maneira, você deixa cada vez mais precisamente o bem mais valioso que você possui na internet. Uma capa da revista The Economist ficou muito conhecida por comparar os dados das pessoas na internet atualmente com o petróleo. E se você não tá muito ligado no poder que essas empresas adquirem ao coletar esse recurso em massa sem a devida regulamentação, essa parte do vídeo tem a proposta de deixar esse conceito, que pra muitos ainda é muito abstrato, um pouquinho mais claro. Vem comigo. A cada minuto que a gente passa nas redes sociais, a gente gera dados para essas empresas. Dados que medem a maneira que a gente se comporta, que medem o nosso humor, que definem o que a gente gosta e que recomendam o conteúdo a partir disso. A cada minuto que a gente passa nas redes sociais, elas coletam esses dados e vendem para os anunciantes, criando assim uma maneira extremamente eficiente deles atingirem o público-alvo deles, já que atualmente as redes sociais nos conhecem muito melhor do que nós mesmos. E a maneira que eles utilizam para minerar dados cada vez mais precisos da nossa personalidade é nos enquadrando em nichos e bolhas sociais dentro das redes. A partir disso, eles conseguem catalogar mais facilmente cada usuário, vendendo mais eficientemente a sua atenção para os anunciantes. Você deve ter percebido que a polarização aumentou muito nos últimos 10 anos, tanto política quanto ideológica. E isso não foi do nada. Isso é fruto das redes sociais criarem seus algoritmos e coletarem dados da gente sem a devida regulamentação. Nós somos frequentemente enquadrados em bolhas sociais dentro das redes, nichos que apenas reforçam o nosso pensamento, porque dessa maneira a gente acaba fornecendo um perfil muito mais preciso para ser vendido para os anunciantes. Por mais clichê que isso seja, é sempre bom lembrar que quando a gente utiliza produtos como Google, Facebook, Reddit, que aparentemente são de graça, o produto é a gente. Não são apenas um serviço que promove a comunicação e o compartilhamento e a criação de conteúdo. Acima disso, essas redes sociais são um imenso mercado de atenção. O principal produto deles é a nossa atenção. É ela que tá à venda. E essas empresas estão cagando em oferecer cada vez mais conteúdo radical e sensacionalista, já que isso tá fisgando a nossa atenção. Por isso que é muito interessante a gente parar pra analisar a nossa opinião, as nossas ideologias, os nossos pensamentos, e refletir se essas opiniões foram formadas com base no nosso repertório e nas nossas experiências e vivências, ou se foi algo moldado por um algoritmo, cuja estratégia foi apenas te enquadrar em um perfil mais adequado pros anunciantes. Uma revolução no controle e na captação de dados ocorreu com a criação do feed de notícias. E isso resultou em consequências que nem os próprios desenvolvedores desse feed esperavam. E isso é dito num livro chamado Uma Verdade Incômoda, que fala sobre a história do Facebook desde a sua criação até os escândalos mais atuais. E uma parte que eu achei muito interessante nesse livro é que ele fala que o próprio Mark Zuckerberg, lá na época que o Facebook era apenas uma rede social para universitários, ficou espantado com a quantidade de dados pessoais que cada aluno disponibilizava na plataforma. Desde o início ele enxergou um potencial no uso desses dados, e a utilização deles resultou em uma das maiores empresas do mundo, que é a Meta, com a capacidade de não só influenciar o seu humor durante o dia, mas a capacidade de influenciar eleições inteiras. Uma rede social capaz de provocar revoluções e até mesmo uma
lacres. Mas isso é algo que dá pra detalhar também em algum outro vídeo. Essa é a importância dos seus dados na internet. Então, antes de se deixar influenciar por posts duvidosos no Twitter, tretas fúteis ou jornalismo sensacionalista, quando você sentir aquele comichão de clicar naquela thumbnail com o título apelativo, pense bem se essa vontade de querer ver aquele conteúdo é realmente sua ou se foi algo engatilhado por um algoritmo de recomendação que te conhece muito bem. Porque você tem que lembrar que esse título sensacionalista, este post duvidoso, nada mais é do que uma pequena engrenagem nessa máquina enorme que são os algoritmos das redes sociais. E o vídeo inicialmente ia terminar por aqui, mas eu acho que tem um tópico que não dá pra deixar de falar quando o assunto é ódio na internet. Eu não sei como eu quase terminei esse vídeo sem falar sobre essas pessoas que no final são as que concretizam efetivamente o ódio na internet. As pessoas que xingam, perseguem e ameaçam outras, fazendo isso na grande maioria das vezes com figuras públicas, mas não se reservando apenas a elas. Esse tópico em si é bem interessante, porque eu diria que 90% das pessoas que fazem comentários odiosos na internet, essas pessoas provavelmente nunca teriam coragem de falar o que falam na internet se fosse pessoalmente. E a fonte desses dados são as vozes da minha cabeça, e isso ocorre pela sensação de anonimato e impunidade que a internet nos proporciona. Além dessa sensação específica, tem aquele ponto de que as pessoas esquecem realmente que a pessoa do outro lado da tela existe. Essa pessoa existe e tem sentimentos. E por conta dessa desumanização que a internet promove, esses haters muitas vezes não possuem um pingo de empatia pelas pessoas que atacam. E sobre esse tipo de pessoa, tem uma frase no mangá Berserker muito interessante, que ilustra bem o que eu penso sobre haters, trolls ou qualquer outra pessoa que seja conhecida por destilar o ódio na internet. E essa frase diz que o ódio é o lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a tristeza. Ao meu ver, quem passa um tempo considerável atacando e difamando outra pessoa na internet é alguém que definitivamente não tá satisfeito consigo mesmo. É alguém que sente que piorar o dia de uma pessoa vai fazer ela se sentir melhor. E isso diz muito mais sobre a pessoa que tá atacando do que sobre o atacado. Talvez, e só talvez, as redes sociais sejam um reflexo maximizado da nossa sociedade. Então, se o ódio é algo tão pautado na internet, tão divulgado, tão estimulado e tão produzido, talvez isso esteja refletindo um período repleto de estresse, ansiedade, medo do futuro e insatisfação que o mundo tá vivendo atualmente. Principalmente a galera mais jovem, a gente segue com uma sensação de insegurança e caos na nossa cabeça muito intensa. A gente tá virando adulto num período em que uma casa própria custa R$500 mil. A inflação tá nas alturas junto com o desemprego. A gente sabe que faculdade não garante mais estabilidade e a gente tá constantemente perdendo nosso tempo e nossa saúde mental nas redes sociais, onde todo mundo parece feliz menos a gente. Tudo que a gente quer atualmente é extravasar esse desespero em alguma coisa. E muita gente acaba fazendo isso na internet. Então, antes de você sair por aí fazendo um comentário com a intenção de afetar alguém, se pergunta por que você tá fazendo isso. Se pergunte se não é um algoritmo que tá te passando posts de alguém que ele sabia que você ia odiar. Se pergunte se o ódio que você tá espalhando é realmente necessário ou se isso reflete algo muito mais profundo em você. Para pra pensar um pouquinho de onde que vem esse seu ódio. Talvez esteja na hora das pessoas pararem pra pensar um pouquinho e chegarem na conclusão extremamente óbvia de que todo ódio adveio do League of Legends. Meu nome é Paulo Matias e essa é a minha entrada na minha aposentadoria das tretas aqui na internet. Sejam muito bem-vindos ao novo estilo de vídeo aqui do canal. Esse processo de reinvenção durou muito mais tempo do que vocês imaginam, tá? Tipo, papo de anos. Inclusive, sobre esse processo, eu vou estar falando lá no meu Apoia-se. Então, se for possível e se você quiser acompanhar um pouquinho mais do que se passa na mente do palhaço, considere me apoiar lá que eu vou estar gravando conteúdos exclusivos. Isso significa que eu tô assim, ó, tô isso aqui de criar um OnlyFans. Considere me seguir também nas minhas redes sociais. Todas as minhas sociais têm o mesmo arroba. E o meu canal secundário é Paulinho Bacana. Muito obrigado pra você que teve a paciência e a coragem de chegar até aqui. Não é todo mundo que consegue assistir um vídeo inteiro de meia hora hoje em dia, pois é, isso tá muito mais difícil do que parece. Então, se você chegou aqui, comenta Banana do Matagal. Mais uma vez, muito obrigado por reservar um tempinho da sua atenção para acompanhar esse vídeo e um beijinho, um beijinho pra você. Dá um like!